E a família do ciclista que morreu após ser atropelado no bairro Cidade Baixa no dia 13 de dezembro, aqui em Porto Alegre, está pedindo justiça. É que para eles esse caso deveria ser reclassificado como homicídio. A Daiane Daletese conversou com a filha da vítima e está trazendo todos os detalhes agora para a gente. Enche a tela. Oi, Vanessa, boa tarde para ti e para todo mundo que está nos acompanhando. Vocês vão lembrar desse caso, né? Aconteceu ali na noite do dia 13 de dezembro, quando o ciclista, o Carlos, de 50 anos, teve um desentendimento com o motorista daquele carro branco que aparece nas imagens, não só as imagens das câmeras da Guarda Municipal, mas também de pessoas que viram a confusão e começaram a filmar. Os dois tiveram um desentendimento, não dá nem para chamar de briga, já que nem desceram do carro, não. Os dois começaram a discutir verbalmente em determinado momento. Então, esse motorista joga o carro contra o Carlos, que acaba tendo uma fratura ali no local, foi para o hospital. Segundo a família, estava bem até no hospital, depois de tudo que passou, estava lúcido, conversando, inclusive mandando a filha embora, viver a vida. Não, que ele queria descansar até no último dia que a família esteve lá. Mas agora, no dia 29 de dezembro, ele acabou falecendo devido a complicações, então, das cirurgias que ele fez ao longo aí desses dias que ele ficou internado. Ele deixou a família, claro, em luto, mas brigando por justiça. Porque naquele dia o motorista foi levado até a delegacia, até o Palácio da Polícia, e foi feito um boletim de ocorrência de lesão corporal. Mas agora as coisas mudaram com a morte, então, do Carlos. Portanto, a polícia nos disse que o inquérito ainda está sendo realizado. Inclusive, a Joana contou à filha dele que foi agora, há poucos dias, prestar um novo depoimento, levar novos documentos. Então, a investigação está em andamento. E, por enquanto, a gente não sabe como esse crime será classificado, mas que foi um crime. Isso todo mundo sabe, né? A gente, inclusive, veio até a casa aqui do Carlos conversar com a filha dele, né? Saber quem era esse homem, né? E como fica a família, então, em busca da justiça, que provavelmente, né, deve ser tipificado aí como um crime de homicídio, pelo menos é o que essa família espera. Vamos ouvir. A gente passou o Natal à distância, né, como a gente estava chamando, porque ele tava com a gente, mas ele estava ali por chamada de vídeo. E aí, no dia 29, eu saí de lá às 3 horas da tarde, estava tudo bem. Ele realizou a segunda cirurgia, ele fez uma cirurgia no HPS, fez 2 fasciotomias na perna no HPS. E depois ele foi transferido para o Hospital Independência para fazer, então, a reconstituição da tíbia, né, e da fíbula. E ele fez a cirurgia no dia 26, estava tudo bem, ele estava sarando bem a ferida que estava aberta, os pontos tudo tranquilo. As fisioterapeutas estavam dizendo que ele estava super bem, ele estava fazendo bastante fisioterapia. Eu saí do hospital no dia 29 às 7 horas da noite, assim. Ele estava bem, ele falou comigo, foi ele que me mandou embora, inclusive, eu ia ficar até às 8 no final da visita. Ele disse, ai, vai embora que eu quero dormir, tu tá me perturbando? Eu falei, tá. E daí eu fui, saí do hospital às 7 horas, às 8h15 ele teve um mal súbito, assim, chamou as enfermeiras e disse, não tô me sentindo muito bem. Daí, 8h30, elas voltaram com o carrinho para, né, sinais vitais, essas coisas. Ele entrou em choque e aí foram 40 minutos de reanimação aproximadamente e ele não resistiu, assim. Mas é tudo em decorrência do acidente, né? Porque ele não ia estar no hospital, ele não teria nenhum tipo de hemorragia, nenhum tipo de fratura, se não fosse o acidente, né? O atropelamento, o ataque, na verdade, né? Foi uma tentativa de homicídio, agora ele conseguiu o que ele queria, né? Se ele tentou um homicídio no primeiro momento, agora ele conseguiu o que ele queria. Meu pai tá morto. É uma perda muito enorme, muito grande mesmo, pra toda, não só para minha família, né, mas para minha família principalmente, mas para a quantidade enorme de amigos que ele tinha espalhados no mundo, assim, as pessoas da cidade. Ele era conhecido porque ele era uma pessoa muito querida, assim, ele conversava com todo mundo, estava sempre de lero-lero. E aí ele estava só andando de bicicleta, que era outra coisa que ele gostava muito de fazer. Quando ele comprou a bicicleta, ele veio aqui me buscar para ir lá pro apartamento dele e falar, olha, o meu poçante novo. E aí ele adorava andar de bicicleta, ele estava sempre, todos os dias ele andava de bicicleta. Então, todos os dias ele voltou para casa e no dia 13 de dezembro, por causa de um ataque, ele não voltou mais para casa e ele não vai voltar. A Polícia Civil informou à nossa produção que o inquérito ainda está em andamento.